Algumas das várias perguntas que recebo aqui no YouTube e tem lá no meu Instagram são: vale a pena fazer um seguro de vida? Quem precisa? Quanto custa? Por isso, nesse vídeo eu vou responder as principais dúvidas sobre seguro de vida e mostrar como é fácil fazer a simulação de um seguro ideal para aquilo que você precisa. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, quero lembrar você que assiste o meu conteúdo, deixar seu like, se inscrever aqui no Você Mais Rico e, se possível, compartilhar esse vídeo com amigos, já que é um tema muito importante que pode literalmente salvar vidas. Esse vídeo é patrocinado pela Asus, uma InsurTech que trabalha com essa parte de seguros de vida, e é pela plataforma da Asus, que é uma parceira que nós temos no Grupo Primo, que eu vou fazer a simulação que você vai ver mais à frente. E aí, começando pelo início, a ideia de um seguro de vida. Para mim, sempre fez muito sentido. Vamos lembrar que antes de estar aqui no YouTube, eu fui militar durante 11 anos. Lidava com armamento, fui paraquedista, fiquei na brigada paraquedista 3 anos, de modo que eu enxergava como alguma coisa que era necessária devido à minha profissão. Depois até estendi meu raciocínio, porque hoje em dia eu não trabalho mais com atividade de risco, só risco financeiro, por conta do mercado, mas não risco de vida, e mesmo assim eu acho o seguro muito interessante. E por quê? Porque na minha cabeça sempre valeu muito a pena a ideia de pagar uma pequena quantia para te proteger daquela pequena chance que infelizmente sempre existe, porque somos mortais e imprevistos acontecem, de te proteger de algo muito ruim. E quando eu falo disso, a primeira ideia que vem à cabeça das pessoas é: poxa, mas no seguro eu vou pagar agora e aí eu não vou usar, porque eu vou morrer, o dinheiro fica para minha família. Já ouvi gente falar inclusive no bem bom, enquanto eu já não tô mais aqui, então não compensa, eu pago por algo que eu não uso. E primeiro, essa ideia ela é um tanto quanto egoísta, principalmente para aqueles que têm dependentes. Se você volta à invenção do seguro de vida lá para Escócia do século XVIII, a ideia de que alguém está coberto por um seguro, essa palavra cobertura, vem do fato de que as famílias que tinham seguro de vida, quando o pai de família, que era quem mantinha a casa naquela época, falecia, continuava com cobertura, eles continuavam com um teto sobre as suas cabeças. Quem não tinha seguro perdia a cobertura, ia morar na rua. E aposto que todos que têm dependentes estão assistindo esse vídeo não querem isso pro seu cônjuge e pros filhos menores. Então essa ideia de que você paga mas não usa, além de falsa, a gente vai ver por quê, ainda que fosse assim, poderia valer a pena. E o segundo ponto é que seguro de vida não te protege só em caso de morte. Você pode vir a ter um problema, continuar vivo, mas ter aquilo que no mundo dos seguros é conhecido como morte financeira. O que seria isso? Você teve uma doença, você teve um acidente, você felizmente venceu esse obstáculo, continua vivo, mas perde a sua capacidade de contribuir financeiramente com a sua família, pelo menos não como fazia antes. E aí você agora produz menos, mas as despesas se mantêm, possivelmente, dependendo do que aconteceu, podem até vir a subir, já que dependendo do ocorrido, você pode ter que ter tratamentos, pagamento de remédio e despesas que vão durar durante a vida inteira. E esse é um ponto muito interessante, porque se você olha com base em planejamento financeiro, que é o que a gente faz bastante aqui no Grupo Primo, imagine que eu tenho uma reunião com um cliente e a gente define um plano todo bonito para que ele saia do zero e alcance um patrimônio milionário. Ele vai investir todo mês, vai ter um rendimento, a curva patrimonial dele vai subindo ao longo do tempo, mas de repente um problema acontece. E não é um problema de morte, é uma doença grave, por exemplo, que deixa sequelas, que diminui a capacidade laborativa desse indivíduo. Se isso acontece no meio do caminho, ele estava enchendo a barra patrimonial, talvez ele tenha que gastar todo o patrimônio para lidar com o problema, talvez mais do que isso fique endividado e ainda venha perder parte da capacidade de gerar renda. Então veja que o plano dele acabou. Se ele tivesse um seguro de vida, aquilo poderia ser diferente. Pô, Bruno, mas no caso de doença grave, já tem um plano de saúde, eu já pago um plano de saúde, ótimo. Mas um não exclui o outro, porque você pode ter despesas que não estão contempladas mesmo no melhor plano. Você pode ter remédios caríssimos e o plano não vai te dar esse remédio. O plano de saúde não vai pagar o seu aluguel ou suas despesas de moradia. Quem pagava isso era a sua renda, mas agora você não pode trabalhar porque ficou doente. Ou seja, fica muito nítida a necessidade de um seguro de vida para esses casos, que, como eu disse, infelizmente fazem parte da vida. Toda vez que eu faço um post no Instagram falando sobre seguro de vida, a quantidade de comentários de gente falando: olha, fiz um seguro e felizmente aconteceu isso, deu tudo certo, é gigantesca. E também aos casos tristes, de pessoas que por não terem seguro não tiveram as mesmas armas para lidar com aquela situação. Inclusive, se você já passou por algum apuro e o seguro de vida te ajudou, te convido a deixar um comentário aqui no vídeo. Porém, embora fique nítida na explicação que o seguro de vida é algo necessário, se a gente pega a realidade brasileira, ela é muito diferente. Aqui no Brasil, de cada 10 brasileiros, apenas um tem seguro de vida. E do pessoal que não tem, 60% se diz intranquilo com essa situação. E aí quando você pergunta para esse pessoal que sabe que o seguro é importante, não tem, mas está intranquilo, por que eles não contratam? Geralmente o motivo é a parte financeira. Existe uma barreira na contratação devido, acho que até mais à imagem de que seguros de vida são caros. Isso porque várias pessoas só conhecem aquele tipo de seguro que é o resgatável, que realmente tem um preço mais alto.
Agora, os seguros temporários, que funcionam como se fosse um seguro de carro. Você paga mensalmente para ter o seguro durante aquele período. Eles são muito mais baratos. Eu vou usar dados aqui que a ASUS coloca, que são dados médios, para que vocês possam ver segundo a idade. Então, observe na tabela, e na de cima nós temos preços para homens, na de baixo preços para mulheres, que o seguro de vida para uma pessoa de 30 anos, por exemplo, ainda que a pólice seja de 1 milhão, ficaria na casa de R$ 102 para um homem de 30 anos, R$ 51 para uma mulher, isso mensal. E aí, conforme a idade vai subindo, e aqui eu tô pegando o valor de 1 milhão, se você fosse colocar 150, 300, 500, fica muito mais barato. O preço do seguro também vai reajustando, porque afinal de contas, pessoas jovens ficam menos doentes estatisticamente do que pessoas mais velhas. E aí, por essa tabela, você vê inclusive o seguinte, né? Como o seguro de vida ele é complementar a uma reserva de emergência, por exemplo. Porque várias pessoas começam a assistir os vídeos aqui no canal e entendem, eu tenho que montar uma reserva porque imprevistos acontecem, e vão montando a reserva, pegando, por exemplo, 10% do que eles têm de renda e investindo aquilo até que cheguem num volume financeiro investido de mais ou menos 6 meses da renda do indivíduo. Só que perceba o seguinte, se ele vai investindo 10% ao mês, excluindo rendimentos, levaria 10 meses para que ele tivesse 100% de uma remuneração. E por extensão, 60 meses, 5 anos para que ele terminasse a reserva de emergência. Enquanto com o seguro, vou pegar aqui o caso da mulher, porque tem o preço mais baixo, digamos que a reserva de emergência fosse de R$ 150 mil para aquela pessoa, com R$ 9 de contribuição mensal, ela consegue uma pólice de 150 mil. Só que isso aqui é apenas para seguro de vida. Agora eu vou simular de outras formas. E para isso eu vou entrar no site da Asus Seguros, uma InsurTech, que já recebeu mais de 100 milhões de reais de investimentos de fundos de Venture Capital, que conta com grandes parceiros como a Excelsior, que é uma seguradora com mais de 80 anos, e ainda tem como resseguradora a Swiss Re, que é uma das maiores resseguradoras do mundo. E a grande vantagem da Asus é que eles deixaram um processo de contratação muito simples e prático, como deveria ser, porque essa burocracia ela assusta o cliente. Então, em um dia útil você consegue uma contratação. E pode fazer isso sem falar com ninguém. Logicamente, você pode falar também com o atendente, até porque tem certas extensões de seguro, algumas específicas, que você pode pegar somente via parceiros. E o melhor de tudo, como vocês viram na tabela, um preço justo. Mas sem mais delongas, vamos entrar aqui no site. Estou aqui com o site da Asus aberto, venho aqui em Simule Agora. Ele vai me pedir aqui alguns dados básicos para que ele possa começar a fazer as simulações de seguro. Quando eu nasci, meu sexo, altura, 1,74, peso 84 quilos. Se eu fumo, não. Minha profissão, e aqui nessa parte eles puxam daquelas profissões que nós temos no imposto de renda, então influenciador digital, e me pergunta qual a minha renda mensal. Então, no caso aqui, acima de 15 mil. E pronto. Veja que só para encher esses dados, eu não tive que mandar nenhum comprovante, eu não tive que mandar nenhum exame de saúde, ou seja, é realmente muito simples. E aqui ele me pergunta o quanto eu quero de apólice no seguro de vida. Eu vou puxar esse valor aqui para 1 milhão. Bruno, e se eu precisar de mais de 1 milhão? E há motivos para precisar de mais de 1 milhão, depende da família, falaremos disso mais à frente, como por exemplo pensando em sucessão patrimonial. Aqui nós temos a parte de outras coberturas. E perceba que elas são totalmente opcionais, porque vários seguros fazem uma espécie de venda casada. Para você pegar uma cobertura, tem que pegar outra. Aqui você seleciona realmente aquilo que você quer. Então, invalidez total por acidente, vou incluir no plano. Vou deixar o valor que veio aqui mesmo por padrão, 120 mil. Doenças graves, vou incluir também. Vou deixar o valor que veio por padrão, 40 mil. Mas veja que se na hora eu aumento, ele já vai aumentando aqui também o valor estimado que eu vou pagar por mês. E além das coberturas que você viu aqui no site, tem outras 4 coberturas que você pode contratar através de um corretor parceiro. Então, não seria pelo site. Que seriam renda por incapacidade temporária, invalidez total por acidente majorado e estendida, cirurgias e diárias de internação hospitalar. Então, vou continuar, só para que a gente possa avançar na simulação. Perceba que esse aqui foi o meu plano. 1 milhão de apólice de seguro de vida, 120 mil por invalidez total por acidente, doenças graves de 50 mil. Tem aqui assistência funeral familiar, que cobra um valor de até 7 mil para cobrir despesas. Para isso, eu pagaria mais 1,49. É opcional. Eu vou deixar, porque eu já vi a importância disso na minha época de exército. Lá no exército, se eu não me engano, o pessoal pagava alguma coisa como R$3 a mais por mês por conta disso. Aí tinha um pessoal que marcava que não queria. E aí, quando acontecia um falecimento, a família tinha que ver caixão, tinha que ver todo o processo, um momento de grande dor, sendo que esse tipo de serviço costuma ser uma mão na roda, porque resolvem tudo. E por um valor ridiculamente baixo, né? O que é R$1,49 hoje em dia? Você não compra nenhum, eu ia falar um Kinder Ovo tá uns R$10, então você não compra nem uma fração de um Kinder Ovo. E aqui abaixo ele deixa o contato para que você possa receber outras propostas da Asus. Então veja que para essa cobertura, qual seria o custo? Para minha idade, um homem de 35 anos, o custo seria de R$153,85. Em seguros, nós chamamos isso de prêmio. Você paga esse prêmio para ter direito a uma certa cobertura. Pô, Bruno, e pro meu caso, eu tenho 40, tenho 50, faça a simulação. O link está aqui na descrição. Se você ficar satisfeito com o que você pode contratar direto ou pode falar com um especialista. Agora, além dessa parte mais básica, que já está meio que intuitiva na cabeça do brasileiro, de ganhar um dinheiro quando tem um falecimento, que vai para a família, ou de receber um valor para que você possa lidar com doenças
doenças graves, incapacidade temporária, permanente. Ainda há um outro motivo pelo qual você deveria pensar em um seguro de vida. Sobretudo o pessoal mais velho, mas não excluindo os mais novos, que é agilizar a parte de sucessão patrimonial da sua família. Porque aqui no Brasil, o que geralmente acontece? Boa parte dos brasileiros constroem patrimônio imobiliário, fazem um financiamento, pagam a casa durante a vida toda e aquele é o patrimônio da família. Quando acontece um falecimento, geralmente a renda da família diminui e essa família vai ter uma despesa para que ela possa assumir o patrimônio que já é dela. E de quanto é essa despesa? Nessa despesa você tem custos com inventário, você tem custos com honorário advocatício e você tem o custo com imposto, o ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação, que varia de 4% a 8%, depende do estado. Aqui em São Paulo, por exemplo, é 4%. Mas, após a reforma tributária que tivemos no ano passado, há um espaço para que essa alíquota seja majorada. E aí eu não sei para quanto ela vai, mas podemos esperar um aumento dessa alíquota. E um dos motivos pelos quais o brasileiro não costuma procurar muito seguro de vida é que essa alíquota ainda é baixa. Em países onde o imposto sobre herança é mais alto, a venda de seguro de vida também é muito maior. Por quê? Porque seguro de vida não entra em inventário, ele não tem cobrança de imposto de renda. Enviando a documentação, o valor vem para a família num prazo muito rápido, de até 30 dias. De modo que com esse dinheiro em mãos, a família consegue pagar esses custos e rapidamente desembaraçar o patrimônio. O que é muito melhor do que simplesmente patrimônio imobiliário, aí tem que pedir uma licença para o juiz para poder vender o patrimônio. E aí quando você vende um imóvel e quer receber muito rápido, geralmente você vende por um preço abaixo do mercado, então você vende com desconto para receber o patrimônio, pagar um grande valor e não estar mais na sua casa, por exemplo. Então fica bem complexa a situação de uma família que não se planeja para a sucessão. E um seguro bem planejado pode auxiliar nisso. Numa conta de padaria, a gente pode falar que essas despesas com sucessão, honorário advocatício, inventário e ITCMD, costumam ficar mais ou menos na casa de 20% do valor do patrimônio. Então, supondo que após uma vida inteira trabalhando, você tenha construído um patrimônio de 5 milhões de reais. E aí não interessa se é imóvel, se é ação, se é fundo imobiliário, tudo isso vai entrar em inventário. Uma estratégia seria ter um seguro de vida com uma apólice no valor de 1 milhão, porque aí, no seu falecimento, esse 1 milhão vai para sua família, com esse 1 milhão eles dão conta das despesas e vão ter acesso sem problema a patrimônio de 5 milhões. Sendo que, como já mostrei na simulação, apólices de 1 milhão elas vão ter preços variáveis, depende da idade, de algumas certas características, mas poderão ficar bem em conta para que você lide com esse problema que, no final, todos nós iremos enfrentar. Só há duas coisas das quais não podemos fugir, né? A morte e os impostos. E aqui nós temos dois pontos interessantes. O primeiro deles é que eu já ouvi falar que seguro de vida é um produto que você paga, mas não leva. Porque a pessoa faz um seguro, não avisa a família, a seguradora fica quietinha lá, ninguém reclama, e aí simplesmente a família nunca recebe o dinheiro. Na Asus é impossível isso acontecer, porque primeiro, eles são a única empresa que checam mensalmente o CPF dos clientes, então eles olham em base de cartório em Receita Federal para ver se houve um óbito, se tiver acontecido, eles entram em contato proativamente com a família, então por mais que você faça um seguro, esqueça de avisar a sua família. Se algo acontecesse, eles entrariam em contato. E além disso, há uma outra política para garantir que isso aconteça, que é a nomeação de 2 pessoas como guardiões. O que é esse guardião? Ele não é um beneficiário do seguro, ele é, por exemplo, uma pessoa que você sabe que é organizada, que você confia, você coloca ela como guardiã para que ela possa avisar o seguro quando alguma coisa acontecer com você. Porque, obviamente, se for morte, você mesmo não pode entrar em contato. Então, por conta disso, a sua família realmente iria usufruir do seguro. E um outro ponto que assusta muita gente é que alguns falam, eu fiz um seguro durante um tempo, mas eu fui ficando mais velho, uma hora a seguradora ela cancelou o seguro, sem dar explicações. Isso de fato acontece, é um artigo 769 do Código Civil que garante esse direito às seguradoras, mas a Asus abriu mão desse direito. E por outro lado, se você quiser cancelar, é o processo mais rápido do mundo, simplesmente não tem nenhum tipo de multa, de modo que você sai quando quiser, sem nenhum tipo de ônus a mais. E nisso eu acho que eu enderecei os principais pontos aqui, mas se você ficou com mais dúvidas sobre seguro de vida, te convido a deixar um comentário e dependendo, se eu ver que eu não respondi de fato, eu posso fazer um outro vídeo para complementar aquilo que eu falei nesse. Eu agradeço a sua audiência, agradeço também a Asus pela confiança em patrocinar esse vídeo e novamente deixo um convite para que vocês façam a simulação, já que, como eu disse, um seguro de vida é um produto realmente necessário e eu espero que você contrate para nunca ter que usar, mas eu sei que estatisticamente alguns seguidores aqui irão usar e quando isso acontecer, né, vou bater na madeira 3 vezes porque eu não espero que aconteça, muitos vão pensar, que bom que eu fiz um seguro de vida. E é isso, gente, fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.